Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, nós vamos rezar seguindo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos de 15 até 20. Continuamos acompanhando essas instruções e advertências de Jesus de como nós devemos viver a nossa vida espiritual. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até nós vestidos com peles de ovelha, mas na verdade são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos frutos vós os conhecereis. São instruções muito simples, mas de uma profundidade imensa. Em primeiro lugar, nos colocam em guarda para que tomemos cuidado com o que o Novo Testamento chama os falsos profetas, que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Aqui nós temos um dos princípios de discernimento mais antigos e que se repetem ao longo da tradição até os dias de hoje. Pelos frutos os conhecereis. E Jesus explora esse critério, mostrando como uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e nenhuma árvore de frutos ruins pode dar frutos bons. E, portanto, é necessário, às vezes, que saibamos esperar pelo modo de se apresentar, ou pelas palavras, pela mensagem. Nem sempre nós vamos conseguir identificar se é de Deus ou não é de Deus. Mas, quando chegar o momento dos frutos, a gente vai perceber. Uma passagem semelhante a essa é a parábola que Jesus contou do joio e do trigo. Que quando é plantada a semente do joio em meio ao trigo, a gente não consegue diferenciar. E é preciso esperar o momento da colheita. Aí a gente vai ver claramente o que é o joio e o que é trigo. Até lá não dá para saber. Então, essa espera pelos frutos e a verificação daquilo que é produzido nos permite perceber quem produziu e de onde veio. Por exemplo, se nós passamos por uma experiência e ao passar por essa experiência a nossa fé sai mais fortificada, nós crescemos na esperança e temos um desejo mais forte, mais vivo de amar as pessoas, com certeza nós podemos dizer que isso vem de Deus. Porque somente Deus pode causar esse efeito em nós. Então é necessário que nós tenhamos esses critérios de discernimento. E peçamos ao Senhor que nos ilumine, que mande o seu Espírito, para que nos torne capazes de reconhecer quem é um verdadeiro profeta, quem é um falso profeta. No Antigo Testamento, também, outros critérios eram colocados para identificar se o profeta era verdadeiro ou falso. Por exemplo, se o que ele dizia estava de acordo com o que afirma a palavra de Deus. Porque se colocasse algo que desmente aquilo que a palavra de Deus nos diz,
certamente não vem de Deus. E o outro critério que aparece ligado aos profetas é a gratuidade. Se ele cobra pelas suas profecias, mau sinal, péssimo sinal. Mas se profetiza gratuitamente, querendo somente o bem das pessoas, sinal positivo. Lógico, juntando um critério com o outro, a gente pode chegar a uma clareza, a uma certeza suficiente do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Mas, como fala no Evangelho de hoje, o critério fundamental é: pelos frutos os conhecereis. Peçamos ao Senhor que nós possamos ser essa árvore boa que produza frutos bons. E que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.